Oi. Minha percepção, eu, José, em relação às constelações e ordens do amor. Apesar que constelação não tem nada a ver com religião, vamos tentar fazer uma pequena analogia minha para que eu possa mostrar para vocês o meu respeito pelas constelações. Toda religião tem um lugar sagrado. Os católicos e os evangélicos têm as suas igrejas, o pessoal de culto africano tem seus templos, seus centros, como os espíritas. O budismo também tem o seu templo, coisa e tal. Quando eu penso em constelação, é como se eu entrasse num ambiente sagrado. Porque é o trabalho de muita gente. Muita gente estudou e trabalhou para que as constelações chegassem no dia de hoje, como elas estão, seja na vida diária das pessoas, no judiciário, na educação, na saúde, né? E então é uma coisa muito sagrada. Para mim. Falar de ordens do amor é como se fosse o altar desse templo, porque é a base. Toda a religião, dentro do seu templo, tem o seu ponto central, que é normalmente o seu altar. E as ordens do amor, Bert foi muito divino, podemos dizer assim, ao compilar as ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essa é a minha percepção. Porque eu preciso, de uma certa forma, reverenciar todo esse trabalho, sim. Não é preciso, eu quero, eu sinto isso em mim, essa reverência. Assim como eu reverencio a minha professora, Sofia, a Flávia, que tanto colabora com o mundo, com as suas gravações, a Denise, que me iniciou nas constelações, a Janaína, que muito me ensinou, tem aí a Elza, o Frederico, o Mário, Isabela, enfim, tantas pessoas com quem eu estudo, vídeo, livro, áudio, enfim. Tem minhas colegas de curso, que nem a Cláudia, por exemplo, que também muito colabora comigo. Enfim. Então, não tem como não reverenciar tudo isso. Ok? Então, as ordens do amor, sim, é o pilar, é a base. Tem muita coisa nas constelações, mas tudo vai partir desse ponto. Ordens do amor. Claro que depois vai ter ordens da ajuda, vai ter ordens do sucesso, mas tudo isso vai buscar a sua essência nas ordens do amor. Como eu disse antes, a ordem do pertencimento é a primeira e a mais forte, a mais pesada. E o que é o pertencimento? A ordem do pertencimento diz assim, olha, que todos que vieram antes de você e tudo que aconteceu com toda essa galera que veio antes de você pertence. Claro que os que vieram depois de você, os irmãos mais novos, os teus filhos e etc, também, é claro, está todo mundo inserido dentro de um contexto familiar. Todos pertencem. Sabe aquele vozinho que ficou doente? Na época nem se chamava de Alzheimer, mas que ficou caduco e tá lá fechadinho no quarto dos fundos da casa, que as visitas nem sabem que ele tá lá, excluído do convívio diário da família. Pois é, ele pertence.
Sabe aquele outro que batia na família, na esposa, nos filhos e etc? Também pertence. Sabe aquela tia solteirona que enveredou por caminhos sexuais diversos, que ninguém quer saber dela? Ela também pertence. Sabe aquele trisavô que matou uma família lá e pegou aquelas terras para ele e que hoje é a terra onde a família tira o seu sustento? Ele pertence também. Quando se fala em todos, é todos. Não tem como você excluir alguém de um sistema familiar. Você até pode tentar. Você até pode conseguir durante um tempo. Sabe? A gente não fala naquelas pessoas. Porque as pessoas nem existem. Tem gente que às vezes até muda o nome, que é para não pertencer, não ser identificado como daquele grupo familiar. Nós temos agora, recentemente eu vi uma reportagem que aquele pessoal lá dos Matsunaga lá, aquela turma lá, os avós da criança querem tirar o sobrenome porque a criança está sofrendo bullying. Não tem como. Você até pode tirar o nome. Tira o nome. Não fala nada. Esquece tudo. Beleza? Só que você vai continuar pertencendo. Esse povo vai continuar pertencendo. Não importa o que eles fizeram. Não importa. Vão continuar pertencendo. Então todos, os abusadores, os abusados, os assassinos, os assassinados, os ladrões, as prostitutas, as pessoas os homossexuais, os solteirões, as solteironas, todos eles, se eles fizeram bem, se eles fizeram mal, não interessa. Não interessa. Creia, não interessa. Eles continuam pertencendo. Sempre. Tá aqui? Tá. Entrou. Tá junto. Não tem como fazer o contrário. Não tem. Pá, mas cara, não tinha a mínima ideia de quem foi, quem deixou de ser. Como que eu vou saber o que aconteceu há 10 gerações atrás? Eu hoje aqui, em dezembro de 2021, eu não tenho como saber disso. Eu mal consegui saber o nome real da minha bisavó, da trisavó, dos tris ali, eu já não consigo mais registro de mais ninguém. Porque há muito tempo atrás não se falava em cartório, o pessoal estava lá no meio do mato mesmo, então nascia e morria ali mesmo e está tudo certo. Então há uma falta de registro muito grande. Né? Fotos, então, nossa, quantos anos tem a fotografia? Então tem coisas que nem registrado está. Mas, porém, contudo, entretanto, eles continuam pertencendo. O DNA energético deles continua dentro da família. E a mesma coisa que tenho todos, tenho tudo. Tudo também pertence. Tudo também pertence. Todos os abusos, todos os roubos, todas as mortes, todos os abortados, todos os abortos, sejam espontâneos ou não, todos os atos obscenos, indecentes, imorais pelo julgamento humano, tudo isso pertence a você. Tudo isso que aconteceu na tua família, mesmo que você não saiba, pertence a você. Claro, eu estou sendo dramático quando eu digo assim, só estou falando de coisa ruim, só gente ruim também. Mas é óbvio que tem as bênçãos no meio disso tudo. Todas as alegrias, todas as bênçãos, toda a prosperidade, toda a abundância, toda a felicidade de casamentos perfeitos, que foram bacanas, que se não foram perfeitos, foram duradouros e duradouros com qualidade, porque não é porque o casamento durou 40, 50, 60 anos que foi um casamento legal, né?
A gente sabe disso. Tem muita gente que está lá 40, 50 anos no casamento e, nossa, é um poço de ódio guardado que o dia que desencarnar, Senhor, meu Pai do céu. Mas vamos falar das coisas boas também. Porque nas constelações, nas famílias, tem muita coisa boa. Tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. É que as coisas ruins, sejamos sinceros, a gente presta mais atenção nisso. É o que nos choca de uma certa forma, né? Tanto que nós temos muita dificuldade de lidar com o sucesso das pessoas. Quando a pessoa está na miséria, quando a pessoa está na desgraça, nossa, parece que surge gente de tudo quanto é lugar para ajudar. Mas vamos ver quantos vão colaborar, quantos vão festejar quando a pessoa está no sucesso. Sabemos disso. Então, tem sim nas constelações muita coisa boa. Muita coisa boa. Que a gente recebe, muita bênção, aquele cara que estudou, que venceu, que foi, que fez isso, que fez aquilo, é os negócios que prosperam, as pessoas que fazem viagens internacionais, tem pessoas que ganham muito dinheiro viajando, fazendo, recupera uma empresa aqui, putz, que sucesso, legal, daí é transferido, vai para outro país, recupera a empresa também, enfim, nós vamos ver que nós estamos muito amarrados, muito emaranhados com a nossa família. E de repente nós vamos descobrir por que algumas pessoas são policiais, são juízes, são advogados, são promotores, são defensores, são médicos, são professores, são cônsuls, são Midas em pessoa. Não é nem tem mão de Midas, eles são Midas em pessoa. Tudo isso está vindo aqui, ó. Está vindo aqui de trás. Então o pertencimento, a ordem do pertencimento, é isso. Todo mundo pertence. E isso nos dá força. Porque à medida que a gente recebe da nossa família tudo isso, as coisas boas e as coisas que a gente julga que não são boas também, isso nos fortalece. É o que nos faz o que nós somos hoje. E quando a gente exclui, a gente tira algo que é nosso. Isso aí. A gente tira algo que é nosso. A gente deixa de receber algo que é nosso. E isso nos enfraquece. Isso nos desvia dos caminhos. A bênção vem vindo aqui, a gente olha para cá. E acaba não recebendo. Por quê? Porque junto com a bênção ali tem uma coisa que eu não quero. Não quero ver aquilo ali. Tá bom. É um direito que você tem. E crê, está tudo certo. Isso é uma frase que você vai ouvir muito nas constelações. Seja de mim ou de quem for que você ouvir falar em constelações familiares. Está tudo certo do jeito que está, do jeito que foi. Como assim? Está tudo certo do jeito que foi. Cara, eu sei de umas coisas cabrosas aí. Como é que vai estar tudo certo? Sim. Tá tudo certo. Tá certo do jeito que foi. Não quer dizer que tenha que se repetir. Não quer dizer que a nossa moral concorde com aquilo ali. Não quer dizer que a lei dos homens concorde com aquilo ali. As coisas ruins? Sim, as coisas ruins. Elas têm um motivo de acontecer. Né? Não tinha outro jeito de acontecer mesmo que fosse uma coisa ruim. É que nem assim, agora nós estamos na hora dos vulcões. É vulcão para tudo quanto é lado. Putz, aquele vulcão lá está explodindo, está destruindo uma cidade, daqui a pouco pode destruir uma ilha inteira. Pá, e aí, tá certo? Tá certo. O vulcão tá certo. Quem vai dizer o contrário? Da natureza. Assim como o nosso campo é a sua natureza e tá certo o que está acontecendo aqui. Cabe a nós a gente fazer algumas análises, algumas observações, cabe a nós termos a nossa postura, lembre-se da postura. Opa, eu não quero mais isso para mim, não. Ok, aconteceu, fez parte, já aconteceu, não tem mais como mudar. Por mais deplorável, por mais que seja horrível o que aconteceu, ok, já aconteceu, foi, agora chega. Eu mudo a minha postura. Ok? E aí, quando a gente vai excluindo, tem uma coisa em constelações que você vai descobrir, que tudo aquilo que a gente exclui, que a gente julga,
que a gente aponta o dedo, que a gente critica, que a gente condena, cada vez que a gente faz isso, a gente está fortalecendo aquilo ali. E vai fortalecendo. Ah, não quero nem ouvir falar. Mandou uma energia para lá. Não, de novo esse assunto não quero nem ouvir falar sobre isso. Isso é motivo de vergonha. Nossa, calma, vamos falar de outra coisa? Vamos falar de coisa boa. A gente está fortalecendo. Chega uma hora de tanto a gente excluir aquilo ali, que de alguma forma, aquilo já se tornou tão grande, que ele volta. Ele volta para nós. Sabe aquele tetravô lá atrás que vivia bêbado e batia em todo mundo, fazia, acontecia e coisa e tal, que ninguém quer saber dele, etc. Foi literalmente excluído. Daqui a pouco tem alguém aqui, uma geração, 2, 3 gerações depois, começa a beber muito. Começa a bater muito. Começa a fazer coisas que tipo assim, pô, cacete, o que está acontecendo? Esse alguém aqui está trazendo aquele lá, de uma forma que nós vamos falar sobre isso, como é que isso funciona. Mas é assim que funciona. De repente, quando vê, o excluído começa a dizer, ó, eu existo. Não é o espírito, tá? Não é o espírito. Ó, o espírito daquele cara apareceu. Eu já disse, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com corporação, nada. É só assim, aquilo que foi excluído, ou aquele que foi excluído, de uma certa forma precisa ser visto. Precisa tomar o seu lugar. E ele toma o seu lugar a partir do momento que ele existe. Ele está vivo aqui. Nós vamos falar sobre isso. Então, nesse sentido, tudo pertence. E nada e nem ninguém pode ser excluído. Tudo pertence. E nada pode ser excluído. Eu poderia esmiuçar detalhes das violências sexuais contra adultos e crianças. Eu poderia falar de roubos, de assassinatos, grilhagem de terra, faltas, fome, miséria. Pessoas que nasceram e morreram solteiras. E etc. Mas aí já vai entrar numa repetição. Tenho certeza que você já entendeu. O tudo e o todos pertencem. E que não tem como excluir isso. O segredo, olha só, sabe aquela menininha, aquela adolescente que cada vez que ia na missa, em vez de ir na missa, ia para o fundo da igreja fazer não sei o quê? É um segredo dela. Esse segredo é vivo. Putz, sabe que de tanto ela ir lá no fundo da igreja, um dia ela ficou grávida e apavorada, ela pegou, foi lá e fez um aborto. É um segredo. O segredo e o aborto pertencem. O fato dela ir lá atrás da igreja, escondido, pertence. O fato dela ter uma sexualidade assim ou assado, pertence. Ela pertence. E tudo que ela fez pertence. Simples assim. Falei do aborto. E aqueles que não nasceram? Pertencem também. E os que nasceram e já morreram? Ou nasceram mortos? Pertence também. Tanto que já tem países na Europa que você faz uma certidão de... Não dá para dizer certidão de nascimento, me fugiu o termo agora. Faz uma certidão para esse ser. E no Brasil já tem gente fazendo certidão de nascimento, e na sequência, talvez de óbito, não me lembro, para essas crianças que deixaram, que não nasceram, mas que estavam ali presentes. Elas pertencem. Cara, mas para aí. Pelo pouco que eu sei da biologia da mulher, às vezes ela tem um aborto que ela nem sabe que teve. Pois é. E daí na contagem dos filhos, esse filho está excluído. Mesmo ela não sabendo, é automático. Cara, ela não sabia. Como é que ela vai contar? Como é que ela vai contar? Na cabeça dela são 2 filhos, são os 2 filhos que nasceram. Ela não sabe que houve aqui um terceiro. Mas ele está na ordem. Ele existe. Ele pertence. E aí, isso aqui vai afetar a hierarquia. Aquele filho que achava que era o mais velho já não é mais velho, não é mais o primogênito. Ele é filho do meio. E muda tudo nessa configuração. Independente se foi um aborto espontâneo ou não, se foi um aborto que sabe-se ou que não sabe-se.
Faz parte. Faz parte. Tá ok? Isso é a lei, é a ordem do pertencimento, aonde nós tratamos que tudo e todos pertencem e não tem como excluir nada. E ao excluir alguém ou alguma coisa, mais cedo ou mais tarde isso se torna presente no grupo familiar novamente. No próximo, vamos falar sobre hierarquia. Outra ordem que, quando quebrada, dá muita dor de cabeça. Tá ok? Até já. Abraço.